aprendemos isso, que a obediência, ela traz a provisão. Quando nós obedecemos, a provisão ela vai vir. Porque Deus, Ele honra, e Deus tem muito respeito a um coração que é obediente. Então, através da obediência de Abraão, a provisão veio ali no futuro, né? Eu quero convidá-los para a gente ler alguns versículos do livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo número 8, em que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Bem, essa aqui é a parte da história. Aqui eles já estavam a caminho lá do Monte Moriá e estavam para fazer o sacrifício. E o menino, que era um menino esperto, ele observou, porque provavelmente ele já havia acompanhado outros sacrifícios com seu pai. Ele já tinha visto como se faz. Agora ele estava com a lenha, estava com todos os preparativos ali, estava próximo do lugar do sacrifício, e ele olha para o pai e fala: Mas cadê o cordeiro? Aonde que está? Essa pergunta é uma pergunta profética. Aonde está o cordeiro? Porque o cordeiro estava para vir ainda, estava para chegar um cordeiro que resolveria por toda vez o pecado da humanidade. Mas a preocupação daquele menino, sem entender nada do que acontecia ou do que estava acontecendo, ele lança a pergunta para o seu pai, e o seu pai, crendo em Deus, ele creu no Senhor. Aqui, o coração de Abraão era um coração muito temente ao Senhor. Então ele sabia em que ele estava crendo, e ele conhecia a quem estava pedindo para ele. Aqui a gente pode aprender alguma coisa. Muitas vezes Deus vai pedir algumas coisas para nós. Algumas vezes Deus vai pedir alguma coisa para você. E nós precisamos entregar para Deus, para o Senhor, aquilo que Ele nos pede. Eu não sei o que Deus está pedindo para você. Eu não sei o que Deus pede diariamente para mim, para mim eu sei, mas para você eu não sei. Mas para Abraão, Deus pediu Isaque, seu único filho, o filho da promessa. O filho agora, a posteridade de Abraão, ela iria expandir como as estrelas do céu e como a areia do mar. Havia uma promessa sobre a vida de Isaque, a vida de Abraão e a vida de Isaque. Mas no decorrer desse trajeto de 3 dias ali que eles estavam indo para o Monte Moriá, Abraão precisava manter pelo menos 3 coisas na vida dele ali, que é muito importante para nós que somos cristãos, para nós que somos filhos de Deus. Primeira coisa que Abraão precisava manter era a fidelidade dele a Deus. Irmãos e irmãs, nós somos chamados para servir a Deus. E uma das qualidades, ou uma das características que a gente tem que ter de nosso coração, fundamentado no nosso coração, é a fidelidade a Deus. A igreja precisa ser fiel a Deus. Tal qual a esposa é fiel ao seu marido, o seu marido é fiel à sua esposa, nós precisamos ter fidelidade a Deus. Por quê? Porque foi a fidelidade de Abraão que manteve ele no propósito. Quando Deus chamou Abraão e falou: me entrega o seu filho, e deu toda a descrição de como fazer e aonde fazer, e só não falou: por que você tem que fazer isso? Mas Deus pediu. E Abraão sempre foi fiel a Deus. E naquele caminho, naquele trajeto, que foi um trajeto terrível para Abraão. Hoje a gente conta a história aqui, sabe, e foi. Imagine Abraão. Imagine aquele homem velho, idoso. Não sei se ele andava devagar ou andava muito rápido, mas ele estava levando o filho dele, o filho da promessa, e ele provavelmente nem comunicou, sabe, a Sara o que Deus estava fazendo e estava pedindo a ele. Mas Abraão sempre foi fiel naquilo que Deus pediu.
E todos nós que somos uma geração depois do Calvário, a gente precisa manter a fidelidade a Deus. A Bíblia diz para nós: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No momento em que vivemos, a igreja de Cristo, ela precisa de fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor, fidelidade às promessas de Deus que Ele tem para a nossa vida. Então foi a fidelidade de Abraão que manteve ele no propósito. O coração de Abraão estava dilacerado. Ele não comunicou para o seu filho que ele iria imolar o seu filho, que ele ia tirar a vida do seu filho. Ele não comunicou. Ele simplesmente falou: Isaac, vamos fazer um sacrifício. Mas o interessante aqui nesse texto também é que, da mesma maneira que Abraão era obediente, Isaac também teve um coração de obediência. Porque o texto da palavra não diz em momento nenhum em que Isaac ficou questionando, a não ser essa fala que ele pergunta: onde está o cordeiro? E ele não ficou questionando. Tanto é que depois Abraão deita ele no holocausto, amarra o menino, e aqui a gente não vê nenhuma narrativa que Isaac se bateu: não me amarra aqui, não me amarra o pé, não. Ele simplesmente obedeceu, né? Então a fidelidade de Abraão, ele conduziu Abraão ao propósito. A segunda coisa foi o temor que Abraão tinha no seu coração. E quando Abraão demonstrou esse temor, foi esse temor que fez Abraão cumprir o propósito que Deus havia feito. Quando nós tememos a Deus, nós cumprimos o propósito que Deus tem para nós. É o temor que faz a gente cumprir as promessas que Deus promete a nós, ou aquilo que Ele pede a nós. Nós fazemos porque nós tememos a Deus. Nós somos proibidos de pecar pela Bíblia? Não, a Bíblia diz assim: não peques. Mas Deus não vai pegar e lançar um raio em cima da nossa cabeça se a gente pecar. E Ele pegou aquela mulher e falou assim, né? Vá e não peques mais. E Ele não falou assim para ela: se você pecar eu vou destruir tua vida. Não. Ele deu uma orientação a ela. Então a igreja de Jesus Cristo hoje, ela precisa temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É saber aonde nossos pés andam, é saber o que os nossos ouvidos ouvem, é saber o que a nossa boca fala, é saber o que os nossos olhos veem. Porque não vai faltar atrativos para tirar você da rota, para tirar você do propósito. Se Abraão talvez fosse fazer a vontade dele, ele desviaria daquele monte, ele iria para outro lugar. E iria falar assim: não foi Deus que pediu. Não foi Deus que pediu. Então, quando a gente é fiel a Deus, a gente se mantém no propósito, e quando a gente teme ao Senhor, a gente cumpre o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas outra característica importante da vida de Abraão aqui é que Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi fiel a Deus, ele temeu a Deus e ele obedeceu a Deus. E foi a obediência que trouxe a provisão para Abraão. Foi a obediência que trouxe a provisão. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, aquilo que Ele pediu para nós fazermos, Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Porque a Bíblia diz que por causa da desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo. Mas por causa da obediência de um só homem, de Adão, de Jesus Cristo, do último homem, também veio a provisão da salvação para toda a humanidade. Jesus ali na cruz do Calvário, ele foi fiel ao Senhor, ele temeu ao Senhor e ele obedeceu à voz do Senhor. A Bíblia diz que ele foi obediente à morte e até a morte de cruz. Mas no mesmo texto aí do livro de Gênesis, no capítulo 22, eu quero ler junto com vocês agora o versículo 9 em diante, que diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Próximo.
E estendeu Abrão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Próximo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, não me negaste teu filho, o teu único filho. Próximo. Então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Apenas até aí. Você viu como Deus é maravilhoso? Por causa da fidelidade, do temor e da obediência de Abraão, Deus proveu, não um cordeiro, mas um carneiro. Naquela montanha, e preso ainda ali pelos chifres. Olha o que Deus faz. Então, o que eu quero dizer para nós essa noite é que o Senhor, Ele está, vou dizer de maneira profética, tá? Que Deus está provendo aquilo que você está precisando. Porque Ele é um Deus provedor. No ministério de Jesus, Jesus fez a mesma coisa. Lembra do início que a gente leu? Que o filho só pode fazer, ou só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Jesus, ele falou isso aos seus discípulos, ou às pessoas que estavam nas circunvizinhanças, quando ele disse esse versículo. Que ele só fazia, ele viu o pai fazer. Ali com Abraão, se Deus Pai e Filho e Espírito Santo, né? Essa unidade que sempre andam juntos, então Jesus estava presente lá, porque ele seria o cordeiro que seria sacrificado. Então Jesus, ele viu Deus prover aquilo para Abraão, o cordeiro, no caso ali o carneiro, né? Ele viu tudo isso acontecer, ele viu toda essa história acontecendo. Mas Isaac fez uma pergunta. Isaac fez uma pergunta para Abraão. Não sei quanto mil anos atrás, quanto tempo atrás. Pai, aonde está o cordeiro? E Jesus, quando foi ser batizado lá por João Batista, quando Jesus estava se aproximando ali de João Batista no Rio Jordão, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac fez uma pergunta lá atrás, e Deus respondeu Isaac, lá no futuro. O que a gente aprende com isso? Que Deus nunca vai deixar você sem resposta. Deus vai te responder sempre. Você goste da resposta ou não goste, Deus vai te responder. Porque não foi à toa que aquela pergunta de Isaac ficou ecoando no universo. E a gente sabe que as palavras, elas ecoam. Há poder nas nossas palavras. Por isso que a gente sempre deve pensar antes de abrir a sua boca. Deve pensar. Jamais um crente, jamais uma pessoa pode dizer assim: eu não consigo, eu não tenho vitória, eu não sou ninguém, eu sou um fracassado. Não! Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e há poder nas suas palavras. Isaac perguntou para o pai: aonde está o cordeiro? João Batista responde quando ele vê o cordeiro se aproximando. Ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele viu um grande milagre, ele viu ali o pai prover ali, naquele momento, o animalzinho para o sacrifício. O carneiro estava ali amarrado, agora tinha o que sacrificar. Então Abraão desamarra seu filho, coloca aquele animal ali, aquele cordeiro, aquele carneiro ali, e aquele carneiro então é sacrificado. Então Jesus, ele observou tudo isso, porque ele estava com o pai em todo momento. E quando ele olha ali, ele fala no seu coração assim: eu vi o pai fazendo, então eu sou um provedor, eu posso prover as coisas. E Jesus demonstrou, no decorrer da palavra, todo o Novo Testamento, Jesus mostrou várias maneiras em que ele proveu muita coisa. Eu quero citar aqui um exemplo que todos nós já conhecemos.
Havia uma multidão com muita fome no deserto, com muita fome, 5.000 homens. Sabe o que é isso? É muita gente. Fora as esposas, fora filhos e filhas. Sei lá, 10.000 pessoas, não sei quanto. A Bíblia não diz, mas o homem tinha 5.000. E Jesus manda aos seus discípulos, vocês que vão fazer isso. Mas quem ia fazer o milagre era Jesus. E a gente sabe então da história que apareceu o rapazinho com 5 pães e 2 peixes, e o que Jesus faz? Ele simplesmente, no meio do deserto, ele monta uma padaria que vai fornecer 5.000 pães, assim, aleatoriamente, pão fresquinho. Ele proveu comida para aquelas pessoas. Ele abriu uma peixaria no deserto. Deserto não tem água, deserto tem areia. Mas Deus não depende de água para produzir peixe. E Ele deu de comer aquela multidão, e deu de comer pão, e deu de comer peixe, porque Ele viu o Pai fazendo. O que a gente aprende com isso? A Bíblia nos ensina que nós podemos fazer coisas maiores da qual Cristo fez. Então nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia, de ter a palavra de Deus na nossa mão, em que nós vimos o Pai fazendo, Jesus vendo o Pai fazer, e nós vendo Jesus fazer. A Bíblia fala que os sinais que foram feitos, eles vão seguir a gente. E a gente pode fazer também. Então, nos momentos de escassez, seja escassez de comida, escassez espiritual, escassez emocional que o mundo está passando por hoje, tantas coisas acontecendo, o Senhor nos chamou para suprirmos, o Senhor nos chamou para nós sermos alguém na vida de alguma pessoa. Porque nós temos um manual, nós temos a Bíblia. E a Bíblia, a gente aprende aquilo que o Pai fez, que o Filho fez, né? A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós estamos com Jesus, Ele está dentro de nós. E se Ele fez, nós em Jesus, nós podemos fazer também. Mas nós precisamos manter no nosso coração, para que a gente aprenda com o Deus que provê todas as coisas. Nós temos que ser fiel a Deus, temos que ter o temor de Deus no nosso coração, e temos que obedecer à voz de Deus. A minha pergunta a você nessa noite é: você está disposto a ser uma pessoa totalmente fiel a Deus? Você está disposto, está disposta a ser uma pessoa que teme a Deus em todas as coisas? Você está disposto, estamos dispostos a obedecer a Deus em todo momento, em todo tempo? Porque às vezes, amados, nós somos fiéis a Deus, mas não somos leais a Ele. Porque às vezes a gente entende que fidelidade é vir nos cultos, é dar o dízimo, é fazer algumas coisas para Deus, estou sendo fiel a Deus, mas nós temos lealdade no nosso coração. A fidelidade está ligada às ações que nós praticamos, que nós fazemos. Deus pediu: Abraão, leva Isaac até lá e sacrifica. Pegou e levou até lá. Mas além de fidelidade, Abraão era leal com Deus, porque a lealdade está ligada aqui dentro do nosso coração. Fidelidade ligada às ações que praticamos, a lealdade está ligada aqui no nosso coração. Sintonia com Deus, sintonia com o nosso Senhor. Então Deus me chamou, e Deus te chamou para você ser um protetor. Deus te chamou para proteger. Pai, Deus te chamou você para proteger a tua família, você é o protetor dessa casa. Você pode dizer claramente: na tua casa, inferno, aqui na minha casa você não entra. Você não entra. Não precisa nem você gritar. Fidelidade, temor e obediência a Deus. Você vai dar ordem e você vai falar: aqui você não entra, porque aqui na minha porta está acionado o sangue de Jesus, e para cá, aqui para dentro você não passa. Então, Pai, Deus te chamou você para ser um provedor, para você prover aquilo que a tua casa precisa. A tua casa não precisa ter escassez. A tua casa não precisa ser uma casa normal. A tua casa tem que ser diferente, porque Deus levantou um protetor nessa casa. E esse protetor tem a unção de Deus, tem a graça de Deus, tem o favor do Senhor. Então, amados, a gente é assim.
O que eu estou falando para vocês não é uma brincadeira, não é uma palavra aleatória. Eu estou falando do que Deus está falando. Deus pediu o filho de Abraão, da sua velhice. Era tudo que Abraão tinha. Era tudo que Deus tinha. Mas Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e para você. E a gente entende que Jesus, Ele morreu para ser somente o nosso Salvador. Mas essa é a primeira coisa. Depois que Ele nos salva, Ele começa a usar a nossa vida. E uma das coisas que Ele nos chamou é para sermos protetor. E não é só uma palavra aos pais, é uma palavra a todos nós. Você, irmã, você pode ser uma grande protetora dos seus filhos. Você pode ser uma grande protetora da palavra de Deus. E nos dias que estamos vivendo, a igreja, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a Bíblia, ela não precisa de proteção. Mas nós precisamos proteger. Nós precisamos proteger e não deixar cair as palavras que o Senhor falou. Porque o inferno está tentando distorcer. Mas se a igreja tiver pessoas que protegem a graça de Deus, que protegem o amor de Deus, que protegem a palavra de Deus, então essa palavra vai continuar seguindo em frente. Segunda característica de Deus, das tantas que Ele tem, Deus é um Deus protetor. Da mesma maneira que Ele é um Deus provedor, Deus é um Deus protetor. Eu quero aqui usar o exemplo de Moisés. Tanto Abraão quanto Moisés, eles fazem uma tipologia de Cristo, da vinda de Jesus. E a gente sabe que Moisés foi ele que estabeleceu toda a instituição, né, organizou todo o Estado, estabeleceu leis e tudo mais através de Deus. Então ele fez uma organização geral em tudo. Mas esse não era somente esse propósito. Deus tinha muito mais coisa para fazer com a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele nasce bem numa época em que o rei, em que Faraó, ele manda matar todos os meninos, para que sejam lançados no rio, que matasse de alguma maneira, nenhum menino era para sobreviver. Mas a Joquebede, ela teve uma graça de Deus. Moisés nasceu, e eu não sei como ela segurou aquele menino durante algum tempo, porque criança chora, criança grita, criança esperneia. Mas Deus tinha um propósito com a vida de Moisés, porque Moisés seria aquele libertador que libertaria o povo do Egito, que também estaria anunciando o futuro Messias que viria, o futuro libertador que viria. Mas a mãe de Moisés, então, cheia da unção de Deus, cheia da graça de Deus, fiel a Deus, temente a Deus e obediência a Deus, porque essas três características não podem fugir do nosso coração. A Bíblia diz assim, que ela pegou, ela fez um cestinho de junco, né? E ela pegou, ela lançou Moisés ali dentro. E aí começou a proteção de Deus, porque Moisés simplesmente não foi lançado no Nilo assim aleatoriamente, de qualquer maneira. Tinha um propósito. Ela falou assim, esse é o filho que Deus me deu. E talvez lá no seu interior ela já sabia o propósito de tudo. Talvez ela sabia. Então quando ela lança Moisés ali no rio, Deus já começou a livrar ele a partir do momento em que ele foi lançado naquele rio. Porque aquele rio era profundo. Então Deus, ele protegeu Moisés para que aquele cestinho não afundasse. O Nilo também, ele era cheio de crocodilos. E Deus protegeu para que nenhum crocodilo viesse ali e comesse aquele cestinho juntamente com Moisés. Então olha a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Amados, Deus tem o cuidado de proteger a nossa vida em mínimas coisas. Essa semana que passou, eu não sei o quanto Deus me livrou, eu não sei o quanto Deus te livrou. Talvez você foi atravessar uma rua, o carro buzinou, quase foi atropelado. Meu Deus, que livramento! Mas isso não foi nada. E no mundo espiritual, quanto Deus está nos livrando? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livra do mal. Então, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente pensa. Mas Deus está me livrando, Deus está livrando você todo dia, a todo momento.
É Ele que nos livra. Essas coisas a gente não está enxergando, mas Deus está livrando. Por isso que em todo momento a gente tem que falar: Pai, muito obrigado por esse dia. A gente não pode dormir essa noite, não importa a hora que você for dormir, você vai dormir 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, não importa. A gente precisa orar e agradecer a Deus. Deus, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu nesse dia, no mundo espiritual. As forças da maldade, os principados e potestades que operam nas regiões celestes. É muito sério isso, né? Mas aqui nesse texto, Deus, nesse momento, Ele protege. Ele protege Moisés de se afogar e protege Moisés ali de ser comido pelos crocodilos. Agora, uma coisa interessante, importante é aqui, irmãos, que o cestinho que Moisés foi lançado, ele só parou quando ele chegou no seu destino. Ele só parou. E o destino dele, sabe onde que era? Era chegar até aonde a filha de Faraó estava, banhando-se. Ali que era o destino. Então, amados, eu e você, nós somos chamados a um destino profético. Eu fui chamado a um destino profético. Você foi chamado a um destino profético. Você que está na sua casa, você foi chamado a um destino profético. E quem lança o filho ao destino profético é o pai. É como uma lança, né? Como uma flecha. O arqueiro pega a flecha e ele puxa a flecha para lançar a flecha. E ele puxa na direção do coração. É assim que nós somos lançados. Então é o Senhor que nos lança ao nosso destino profético. Quando Deus nos chamou para sermos salvos e nós recebemos a Cristo, o nosso destino profético, ele começa ali. E não é o vale da sombra da morte que talvez possamos passar por ele que vai destinar ou vai determinar o nosso destino profético. Não é as lutas, as dificuldades que você passa, que nós passamos, que determinam o nosso destino profético. Nosso destino profético está determinado por Deus, pelo Senhor. E é chegar onde Abraão chegou, é chegar onde Moisés chegou, é chegar onde Jesus chegou. O Senhor não tem nada menor do que isso para nos dar, para chegarmos ao nosso destino profético. Nós vamos chegar a lugares bem maiores, mas a gente precisa crer. Nós temos que ser uma geração que precisa acreditar nas firmes promessas de Deus, porque o que Deus prometeu para mim e para a sua vida, Ele é muito maior do que Abraão, Isaac, Jacó e Davi e todos esses heróis da fé passaram. A nossa história é maior. A nossa promessa é maior, o nosso destino é maior, o nosso destino profético, porque naquele tempo, Abraão, ele teve experiência com o próprio Jesus, com o próprio Deus, mas ele não teve experiência com o Espírito Santo. Davi chegou a ter experiência, quando ele foi ungido como rei, o Espírito Santo se apoderou dele. Saul também, e outros homens também, o Espírito Santo vinha e descia para algumas ocasiões específicas. Mas a Bíblia fala que a geração depois da cruz, depois do dia de Pentecostes, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu e permaneceu em nós. Então essa é uma unção diferente. Isso nos leva a lugares maiores. Isso nos leva a fazer realizações maiores do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Você não sabe o quanto Deus está contando com você para que essa história do Evangelho de Jesus Cristo vá à frente e chegue no lugar aonde quer que Ele planejou para que chegue. Não é à toa que Ele nos salvou, não é à toa que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Deus te chamou para um destino profético. Tal qual Moisés foi colocado ali naquele cestinho ali de junco e foi lançado naquele rio e Deus livrando ele todo o tempo, mas de repente ele chega ao seu destino. E nós precisamos com urgência descobrir qual que é o nosso destino profético. Para que eu fui chamado? O que eu devo fazer? A gente não pode ficar estagnado, parado no lugar onde nós estamos. O Senhor nos chamou para avançarmos, o Senhor nos chamou para progredir, para irmos em frente. Porque cada um de nós foi chamado e foi selado com um destino profético, sabe? E esse arqueiro que nos lançou foi o próprio Jesus, foi o próprio Senhor. O dia que ele morreu na cruz, Deus falou, Deus amou tanto, e ele lançou Jesus, e Jesus fosse como, sabe, aquele arco que puxa, e nós somos aquela flecha que vai em direção ao destino que Deus me chamou, e Deus chamou a sua vida. Mas vejam bem, quero chamar aqui na frente duas auxiliares aqui para me ajudar agora. E cadê o...
Deixa ele aí, Júlia, deixa ele aí. Por enquanto. Quem era a irmã de Moisés? Miriam. Então, Miriam, você vai ficar lá. Ó. Fica aqui, ó. Fica abaixadinha aqui, como se estivesse escondida. Aqui, a filha de Faraó vai ficar aqui, a princesa vai ficar aqui. Aí faz uma cara de princesa aí, agora. Quando Deus, ele pega, e Joquebede pega o menino Moisés e coloca naquele cestinho, né? E ele vai em direção àquele rio, e vai sendo levado pela correnteza, e os crocodilos com fome e não puderam se alimentar de Moisés, e o cestinho não afundou. Daí a pastora vai ser uma serva da princesa ali agora. Pega lá o bebê. E de repente, a princesa, ela viu lá, ó, fica aqui no rio. Aqui, ó, aí, o bebezinho está no rio. Moisés. De repente a princesa viu lá, e ela mandou a serva pegar o bebê. E ela pega o bebê e ela entrega para a princesa. Quando a princesa olha para o bebê, ela vai reconhecer, ela vai dizer assim: é um hebreu. É um hebreu. É um hebreu. Hebreu. Hebreu naquele tempo era o quê? Escravo. Assim que a princesa pega, veja bem, Moisés ele faz toda essa trajetória. Vem. Ele vai parar exatamente no destino que Deus predestinou a ele, que Deus falou aonde ele devia chegar. E quando a princesa pega Moisés na mão, a primeira coisa que ela reconhece, ela fala assim: esse aqui é um hebreu, ele é um escravo. Mas a Bíblia diz que a Miriam, a irmã de Moisés, a profeta Miriam, ela era uma mulher de Deus, e ela foi acompanhando Moisés. Vem agora, levanta aí, princesa. Faça uma cara de profeta agora. Miriam, desculpa, Miriam. É que eu chamo ela de princesa sempre, porque é minha neta, né? E assim, ela veio vindo. Ela veio. E quando ela viu a princesa, né? Por isso que é importante a gente ter um profeta na nossa vida. Miriam sabia do propósito de Deus. Ela entendia o propósito de Deus. E quando ela vê a princesa ali com o escravo na mão, ela vai dizer assim, ó, assim: eu sei quem pode amamentar essa criança. Eu sei quem pode amamentar essa criança. Ela sabia. Ela sabia que Moisés era o quê? O irmãozinho dela, o irmãozinho mais novo. E ela sabia quem que era Moisés. E ela sabia que a mamãe biológica de Moisés podia fazer por aquele filho. E agora, olhem o que Deus faz. E é o que Deus quer fazer na minha vida, e é o que Deus quer fazer na sua vida. Se você entender o propósito de Deus. A princesa, ela pega um escravo na mão. Aparece uma profeta de Deus, como eu estou profetizando sobre a tua vida. Ela fala assim: eu sei quem pode alimentar esse bebê. E a princesa concorda. E o que ela faz? Ela vai entregar Moisés na mão de Miriam. A princesa pega um escravo, mas entrega um príncipe na mão de Miriam. Você consegue entender isso que Deus faz? Ela tira um escravo e coloca um príncipe. Agora, Miriam, ela vai até Joquebede, é na casa dela. E ela vai com o príncipe Moisés nas mãos. Ela vai com o príncipe na mão. É isso, obrigado meninas. É isso que Deus faz com a nossa vida. Deus lança o nosso destino profético para sermos à vontade, para fazermos a vontade do Senhor. E agora, a Joquebede estava com um príncipe em casa. Porque a filha de Faraó, ela deu todos os cuidados de um príncipe para ele viver na casa de escravos. É isso que Deus faz com a nossa vida, irmãos. E a Bíblia então nos ensina que ali depois, mais tarde, ele voltou, ficou no palácio, ele se tornou um jovem, se tornou um príncipe e tudo mais, mas por alguma ocasião do destino, ele comete aquele crime e ele vai ter que fugir para o deserto.
Mas lá no deserto, Deus levou Moisés para tornar ele um pastor. Era o destino de Moisés tornar-se um pastor. E depois ele volta de lá para a terra, volta novamente para cá, para o Egito, para tornar-se o que? Um libertador do povo de Israel. Veja o que Deus faz. Ele protegeu Moisés no deserto, ele protegeu Moisés na volta do deserto, ele protegeu Moisés diante de Faraó, porque ele comunicou todas as pragas a Faraó, e Faraó, não conseguiu tirar a vida de Moisés, porque ninguém podia chegar diante de Faraó e falar o que Moisés falou. Mas Deus protegeu a vida dele ali em todo o tempo. Deus cuidou da vida de Moisés, Deus protegeu, porque Deus é um Deus protetor. O que eu quero dizer para nós essa noite, irmãos, não tema aquilo que Deus chamou você a fazer, que chamou você para fazer. Não tenha medo. Não é as circunstâncias, não é o mar, não é o vento, não é a tempestade que vai nos impedir de alcançarmos o propósito que Deus preparou para nós. Não é isso. Deus vai fazer infinitamente mais sobre nossas vidas. Mas uma coisa é certa: mesmo Deus nos protegendo, isso não vai nos livrar das oposições que Satanás lança na nossa vida. Porque quando Deus tem um propósito com a nossa vida, o inferno ele vai tentar se opor. Ele se opõe contra nós. E quando Deus chama Moisés, fala assim: Moisés, agora você vai ser o libertador. E a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas que não me crerão e nem me ouvirão, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés começou a dar algumas desculpas para o Senhor. E às vezes a gente faz isso. A gente dá desculpa para Deus. E eu queria te perguntar para você nessa noite: qual as últimas desculpas que você tem dado para o Senhor? É tenso, né? É muito tenso. Olha o que Deus faz em seguida. Moisés dá uma resposta para Deus. Eu acho que eles não vão me acreditar, não vão acreditar em mim, porque eles vão dizer assim: Deus não apareceu para você. E olha a resposta que Deus dá para Moisés. Em Êxodo 4, versículo 2 em diante, diz assim: e o Senhor disse: o que é que tem na tua mão? Ele disse: eu tenho uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou pela cauda. E tornou-se como vara. E aqui diz que ele fugia dela, né? Para que creram que apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe, pois, o Senhor: põe agora a tua mão sobre o seu seio. E tirou a sua mão e estava leprosa, branca como a neve. E Deus disse: torna a tua mão no seu seio. Então ele tornou a colocar a mão no seu seio. E depois tirou-a do seu seio. E eis que estava como limpa como a se tornara limpa a sua carne. Acontecerá que se eles não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, então crerão a voz do derradeiro sinal. E acontecer que ainda não creio, antes desses dois sinais, e nem ouvir a sua voz, tomará das águas do rio e derramará sobre a terra seca, e as águas que tomará tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus falou isso a Moisés. Ele falou todas essas coisas aqui, mas aqui ele estava dando três momentos aqui para Moisés entender. Quando ele falou: lança a tua vara, e a vara tornou-se em cobra, Deus estava falando assim para Moisés: você vai ter oposições. A primeira oposição que você vai ter vai ser o diabo. Porque a serpente tem uma simbologia de Satanás. Então Deus fala assim: lança essa vara no chão, e a vara se tornou cobra. Moisés fugia dela, diz a Bíblia. Mas de repente o Senhor fala bem assim: toma ela pela cauda. E ela se tornou vara novamente. Então Deus falou assim: eu estou te protegendo, mas você vai ter luta. E uma primeira luta que você vai ter, você vai lutar contra o diabo. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra o próprio Satanás. O diabo sempre vai se opor àquilo que Deus fizer ou tentar fazer em nossa vida. Mas por que Deus mandou Moisés pegar
a serpente ou a cobra pela cauda. Deus estava falando bem assim, pega ela pela cauda, porque da cabeça sou eu que cuido. Era essa mensagem que Deus estava dizendo para Moisés. Pega pela cauda, porque a cabeça quem vai esmagar sou eu. E a Bíblia diz assim, no nosso ministério, no teu chamado, naquilo que Deus te chamou, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, mesmo Deus nos protegendo, nós vamos sofrer oposição. E a primeira oposição nossa é o inferno, é Satanás. Ele vai vir confrontar a nossa vida. Mas a segunda coisa que Deus pediu para Moisés, falou: Moisés, põe a mão no teu seio. Moisés colocou, e quando ele tirou a mão, estava totalmente leprosa. Moisés, coloca de volta a mão, e quando ele tira a mão estava limpa. Ele fala assim: a segunda oposição, Moisés, que vai ter vai ser a carne. A carne vai lutar contra o teu chamado. A carne vai lutar contra o meu propósito que eu tenho na tua vida. Ela vai lutar, ela vai relutar, ela vai batalhar, ela vai tentar tirar você do propósito. Ela vai fazer isso. E não dá outra. Muitas vezes nós queremos satisfazer a desejo da nossa carne, a concupiscência dos nossos olhos, desejo da carne, desejo inflamado pelas coisas que nós não podemos e nós queremos. Então a carne pode ser um empecilho. Satisfazer o desejo da carne. A Bíblia fala assim, que nós devemos nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus, estar perto de Deus, e nós não satisfazemos o desejo da nossa carne. Então essa foi a segunda oposição que Deus falou para Moisés: lute contra isso, luta contra o diabo, luta contra a carne. Mas quando Deus fala da terceira oposição, que era lançar justamente ali a água do rio na terra e ela se tornaria em sangue, Deus estava falando assim: a terceira luta que você vai ter vai ser contra o mundo. Porque a terra significa mundo. Então você vai lutar contra as coisas do mundo. O mundo vai oferecer oportunidades, o mundo vai oferecer circunstâncias, o mundo vai oferecer um caminho largo e espaçoso para aqueles que já servem ao Senhor. E nós devemos resistir. Mas interessante disso tudo, e eu quero partir para encerrar agora, é que Jesus, ele viu tudo isso acontecendo. E antes dele começar a sua missão, antes dele começar o seu ministério, ele foi lá para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele teve que vencer a Satanás. Satanás chegou diante dele e falou assim: você está com fome? E se você é o filho, então manda essas pedras se transformar em pães. E ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então ali ele venceu Satanás. Ele aprendeu aonde? Lá. Quando ele viu o Pai ensinando a Moisés, o primeiro obstáculo vai ser Satanás. Depois Satanás levou ele num lugar muito alto e disse assim: se você é o filho de Deus, então se lança daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e ele vai tomar conta de você. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava vencendo o seu segundo obstáculo, estava vencendo a sua carne, estava vencendo ali, sabe, os seus desejos, sabe, que ele podia tentar fazer e tudo mais, ele podia fazer, mas ele não fez. E daí Satanás leva ele a outro lugar e mostra toda a glória do mundo. Ele falou assim: tudo isso eu vou te dar, se você prostrado você me adorar. A mesma coisa que ele aprendeu lá quando ele viu Moisés fazendo, que o mundo ofereceria tanta coisa, e ele resistiu àquele momento. Ele disse assim: eu sei a quem eu sirvo, e eu aprendi com o Pai que eu devo adorar somente o meu Deus. Então, gente, muitos obstáculos virão contra nós. Mesmo com toda a proteção, com toda a provisão de Deus, virá muita luta em nós. O inferno, a carne e o mundo vão se opor a nós. Por isso que Jesus, ele aprendeu tudo com o Pai. Ele viu tudo que o Pai fez, ele aprendeu com o Pai para ele fazer igual, ou alguma coisa para ele não fazer que o Pai ensinou. E hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai nos conduzir a todo o propósito de Deus. E ele vai mostrar tudo aquilo que o Pai fez, aquilo que Jesus fez, ele vai nos ensinar para que a gente faça igual, ou alguma coisa ele vai dizer: não faça. Você entende o privilégio e a oportunidade que a gente tem hoje como igreja?
O Espírito Santo está dentro de nós, o mesmo Espírito que estava lá com Abraão no sacrifício de Isaac. O Espírito de Deus estava lá junto. O Espírito de Deus estava ali com Moisés na libertação do povo do Egito. O Espírito Santo mesmo que estava ali com Jesus no deserto. Sabe, irmãos, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas esse mesmo Espírito Santo que estava lá presente, ele só estava presente lá, tá? Lá com Moisés, lá com Abraão, ele estava lá presente, lá na tentação no deserto estava com Jesus presente. Mas a novidade que eu tenho para dizer para você hoje, ele mora dentro de nós. Hoje ele habita dentro de nós. E sabe, e nós somos indesculpáveis no chamado que Deus nos deu. O Senhor nos chamou, o Senhor nos designou com propósito. Foi Jesus que me lançou no alvo profético. Foi Jesus que me lançou no lugar onde eu estou. Foi Jesus que te lançou no lugar onde você está. Foi Ele, foi o Senhor. E Ele tem um propósito com a tua vida. Não fuja mais do propósito, sabe? Não se esquive, sabe? Não fique, sabe cheio de nhenhenhê, cheio de coisa assim. Há tempo de você fazer grandes coisas para o Senhor. Há tempo de você realizar a obra do Senhor. Há tempo de grandes coisas acontecerem através da sua vida. Eu creio que há nos céus um grande desespero de Deus em relação à minha vida, em relação à tua vida. A Bíblia diz que ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E a Bíblia fala, esses sinais miraculosos, sinais de grande coisa, eles vão acompanhar você, eles vão estar junto com você. Então o desespero de Deus é para que essa palavra se cumpra na nossa vida. E para que essa palavra se cumpra na minha vida, na sua vida, Ele deu Jesus que morreu na cruz por nós e colocou o Espírito Santo. Então a voz de Deus aqui na terra é você, sou eu. Nós somos a voz do Altíssimo aqui na terra. Deus não tem outra voz para falar a não ser nós. Deus usa a nossa vida. Ele pode fazer, pode se Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele nos salvou, Ele nos resgatou para que a gente seja os seus atalaias. É nós que estamos nos muros da cidade. É nós que estamos nos lugares mais altos da cidade para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Para anunciar que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Para anunciar aquele que Jesus, que Ele breve voltará a buscar a sua igreja. É a nossa missão, é minha missão. Você é a voz do Senhor. Mas mesmo Jesus fazendo tudo isso, e mesmo Jesus, sabe, entendendo tudo isso, Ele manteve lá do chamado de Abraão, como eu falei para vocês, ou para nós aqui, né? Lembra as três características de Abraão? Fidelidade a Deus, o temor a Deus e a obediência a Deus. Jesus, Ele foi fiel a Deus até a morte. Ele temeu a Deus até a morte. E Ele obedeceu ao Pai até a morte. E talvez o momento mais terrível da vida de Jesus foi o momento em que Ele teve que começar a se despedir das coisas terrenas. E quando Ele faz a oração sacerdotal ali diante dos seus discípulos, Ele diz assim: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. Pai, é chegada a minha hora. Ele sabia o que ia passar. Depois Ele vai para o jardim, Ele vai orar. E Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ó, irmãos, eu não sei o que você pensa em relação a tudo isso. Mas Jesus morreu por nós. E Ele é fiel a nós. Ele é fiel a cada um de nós. E no momento em que Jesus, Ele estava prestes a dar o seu último suspiro, aquele pai que Ele aprendeu tudo. O filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. No momento que ele mais precisava do pai, o pai fez assim para ele.
Então daí ele não fala mais Pai. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali não tinha nem o Pai, e ali não tinha mais Deus. Porque para que se cumprisse o propósito dele na minha vida e na tua vida, ele tomou sobre a sua vida todos os nossos pecados. E ele levou sobre si as nossas iniquidades. E ele levou sobre si o nosso castigo, para que a gente continue a missão que ele nos designou. Aprenda com o Pai. Aqui nesse livro tem a vontade do Pai para a tua vida. Aqui tem várias cartas, aqui é um testamento. Aqui é um testamento, o Velho Testamento, para você aprender, que é a sombra do verdadeiro. O Novo Testamento, para você praticar. O que é testamento? Testamento é algo que alguém deixou para nós. O Pai deixou, através do seu Filho, que viu o Pai fazendo. E aqui ele nos ensina a fazer tudo o que o Pai quer que faça. Tudo o que o Pai quer que você faça, quer que eu faça. Está aqui, ó. Gênesis e Apocalipse. A vontade do Pai está aqui, para que a gente possa fazer. E que Deus abençoe a nossa vida, né? E tenha, sim, muita misericórdia da nossa vida mesmo, né? Porque eu sei que o Senhor está aqui nesse momento. Amém.